Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos propostos no PET 1 para o ano de 2021, na primeira semana de Geografia do nono ano do Ensino Fundamental. Nessa semana nós iremos estudar a unidade temática Conexões e Escalas. O objeto de conhecimento será a comparação organismos mundiais. O conteúdo relacionado Estado, Nação, Território e Governo. O tema da aula será América e África, a geopolítica. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever em meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário. E ainda sejamos solidários. Compartilhe esse vídeo para o máximo de colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de professores e estudantes em Minas Gerais. E aos professores poderá utilizar esse vídeo como recurso didático com seus alunos e ao estudante poderá então utilizar esse material aqui produzido para resolver as atividades e entregar aos seus professores e assim garantirá também a sua aprovação. O tema será América e África, a geopolítica e as relações internacionais. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, nós vamos estudar alguns conceitos-chave, para entendermos como que funciona a geopolítica atual, como que os países se organizam na sua política e geopolítica mundial. E também iremos identificar a situação e organização espacial do continente americano e africano. Para isso, nós precisamos recapitular alguns conceitos importantes. O primeiro deles diz respeito a Estado e nação, que são, no dia a dia, utilizados como sinônimos, como conceitos semelhantes, mas na verdade não são conceitos distintos. Estado, pessoal, representa um conjunto de instituições que controlam e administram, com soberania, é claro, um determinado território. Portanto, o Brasil é um país-estado, ou seja, ele representa o conjunto territorial dos estados brasileiros. Não confunda estado, comunidade da federação e como estado, como instituição que administra geopoliticamente um território, tá bom? Já o conceito de nação refere-se às ideias de pertencimento e sentimento comum compartilhados por um povo. O conceito de nação faz mais sentido com o povo, a cultura, os hábitos, a história, a língua, enfim. Nação está mais ligado ao povo que pertence àquele território. Já o território propriamente dito está relacionado à sua estrutura governamental, que nós chamamos de Estado. Para a questão da nação, é muito importante a gente conhecer a identidade própria de uma nação, através, então, dos hábitos e costumes, por exemplo. Dessa forma, pessoal, é possível a gente distinguir a existência, de uma nação sem que ela tenha um território definido. Sim, nós temos nações que não têm a sua base territorial definida. Ou seja, não é um país formado, apesar de existir aquela nação. Já o Estado-nação, por sua vez, é um conceito que alia essas duas definições. Aí sim, quando eu falo Estado-nação, nós estamos falando de um território onde vive um povo com identidade em comum e cujo governo ele é soberano. Podemos afirmar que o Brasil, por exemplo, é um Estado-nação. Pois bem, nós temos aqui um infográfico que vai apresentar e representar claramente esse conceito. Nós temos o povo, mais a sua cultura, mais o seu território, igual à nação. Ou seja, quando a gente junta o território, a cultura e o povo, nós constituímos a nação, com a identidade nacional daquele povo, com a sua cultura e o seu território. E aí que está, quando a gente junta a nação com o governo e as suas leis próprias, nós vamos constituir o Estado-nação, tá? O Estado-nação, portanto, constitui o país com seus aspectos físicos e o Estado com seus aspectos políticos. Então, nesse infográfico, nós temos aí claramente o conceito, ou os conceitos, explicados aí nesse organograma. Bom, o continente americano,
Em relação ao continente americano, nós temos aí um continente, pessoal, com extensão territorial superior a 42 milhões de quilômetros quadrados, certo? O continente ele é o segundo maior do mundo e possui países que compartilham, né, um passado colonial de exploração. E isso tem dificultado o território americano a se desenvolver plenamente, né? A América aí, nós temos da América Latina, basicamente países formados, né, pela língua espanhola e portuguesa, latino-americano. E nós temos países aí cuja sua economia não são totalmente fortalecidas. Assim, podemos concluir que são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, com exceção dos países da América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Esse extenso continente ele é regionalizado, ou seja, ele é dividido em regiões. Nós temos aí com relação à localização geográfica e quanto à colonização, que são dois critérios de divisão regional. Com relação ao critério geográfico, né, da posição geográfica, fisicamente falando, nós temos três Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Já com relação ao critério de colonização, que envolve a cultura, né, a política, a economia, nós temos aí duas Américas: a América anglo-saxônica, que compõe os Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, do México até a ponta do Chile. Já o continente africano possui uma extensão territorial, né, superior a 30 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior continente do mundo, né, e possui em seu território marcas deixadas pelo processo imperialista de dominação, de colonização, né, desde o início das grandes navegações, principalmente no século XIX, onde a expansão do capitalismo industrial europeu levou à divisão dos territórios do continente africano, sem respeitar, pessoal, as diferenças das etnias, das culturas, dos hábitos, né, das religiões. E isso tem causado vários conflitos no território africano. Tá? E esse continente apresenta basicamente duas regionalizações. A primeira, com aspecto histórico e cultural, né, que divide o continente em dois: o norte da África, né, os países próximos ao mar Mediterrâneo, a África subsaariana, que compreende os países localizados ao sul do deserto do Saara. E a outra forma também de regionalizar o continente africano foi estabelecida pela ONU, que considera o critério de localização, cultura e economia. Nesse sentido, o continente ele foi dividido em 5 regiões: a África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no PET 1 de 2021 para a primeira semana de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.